3 pra frente, tá? Tudo emendadinho. E agora nós vamos começar a emendar o primeiro ombro. Nós vamos ficar com essa lateralzinha aqui aberta. Então, como é que eu vou trabalhar? Eu vou começar aqui já direto a fazer emenda, tá? Então, eu venho aqui, tô com 7 pontos, faço 2 correntinhas e venho aqui, ó. Pego aqui a emenda que eu fiz, ó, aquele de cima pra frente e o de baixo, tá? Que você já sabe. A diferença é que a gente não vai estar unindo aqui. Então, aqui eu vou fazer essa emenda, tá? Bem simples que você já sabe. E vou estar emendando ponto a ponto. Então, eu só tenho agora que continuar aqui emendando. Vou emendar, gente. Deixa eu ajeitar aqui para ele ficar certinho para você entender. Vou emendar aqui 1, 2, 3 e 4. E aí eu continuo trabalhando sem emenda, tá? Que eu vou trabalhar, tô emendando, ó, aqui, aqui, aqui e aqui. 1, 2, 3, 4. Depois eu venho trabalho sem emenda, sem emenda. Quando chegar aqui, eu tenho minha primeira emenda do ombro, minha segunda emenda, e aí eu volto com vocês para mostrar como nós vamos fazer. Então, adiante aqui o trabalho, e eu te encontro aqui para emendar na parte de cima. Vamos lá? Veja aqui, aqui nós iniciamos juntas, e aqui eu fiz, tá? Até aqui apenas a união, esse sem união, esse sem união. Agora, a partir desse aqui, eu já começo a união e eu vou fazer um fio alongado para dar espaço pro braço, tá? E ficar confortável no corpo. Eu vou estar trabalhando com 8 correntinhas, mas você pode trabalhar com mais se você sentir necessidade de achar que vai ficar um pouco apertado para você, tá? Tudo depende da largura de braço, de ombro de cada pessoa. Então, vou fazer aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Venho cá do outro lado, no terceiro, tá? E vou introduzir a minha agulha, puxo a laçadinha, fechando e faço mais 8 para voltar. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Volto cá pro outro lado e eu fecho como normal, tá? Venho aqui, ó, na primeira correntinha feita, introduzo minha agulha e puxo a laçadinha fechando. E aí eu continuo normalmente, porque a única diferença vai ser mesmo na união. O resto da carreira segue igual, tá? Então, quando a gente chegar ali no próximo, também será de 8. 1, 2, 3, volto na primeira. Opa, e aí a gente puxa aqui direto. Depois disso, faço uma correntinha e venho fazer o ponto baixo aqui. Então, aqui eu vou trabalhar 7 pontos, porque isso não muda. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Faço agora 8 correntinhas. Já fiz a primeira, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Como eu disse, a quantidade pode ser maior caso você sinta necessidade, tá bom? Aqui do outro lado, eu vou vir e fechar, puxando a laçadinha direto por dentro e volto com 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Venho aqui e vou fechar dessa forma, tá? E vou descer agora fazendo 7 pontos. Então, eu vou adiantar aqui, ó, e volto quando já for pra unir aqui, tá certo? Esses aqui vão ficar bem em cima do ombro. Esse que nós vamos unir agora vai ficar já descendo o braço. Então, eu vou botar mais, eu vou botar 15 correntinhas. Tá? Deixa eu fazer primeiro o ponto alto aqui, que eu esqueci. Eu fiz o picô e não fiz o ponto alto. Agora sim, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Vou vir aqui pro outro lado e vou fechar aqui com ponto baixíssimo. E faço umas 15 para voltar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15.
e vou terminar aqui esse ponto, tá? Então, vou terminar esse ponto e começar aqui, tá? E aí eu volto pra dizer pra vocês como é que nós vamos trabalhar esse último aqui, tá bom? Então, eu terminei aqui o ponto, como eu disse pra vocês, ele vai estar dessa forma aqui, ó. Tá vendo? Vai ficar com essas fitas no ombro e descendo um pouquinho o braço. Então, terminei de fazer esse, fiz 7 pontos. E vou fazer aqui também. E vou fazer a mesma quantidade com 15 correntinhas. Se você achar que vai ficar um pouco apertado, porque você tem um braço mais largo, faça com 20, tá? Então, vou fazer aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Venho cá pro outro lado. E vou fazer aqui a união. E faço 15 para voltar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Essa é minha última união. Então, aqui, eu quase dando a laçada e fazendo errado. Aqui, eu primeiro preciso fechar, viu? Na primeira correntinha feita, introduz a agulha e puxa a laçada por dentro de tudo. E agora sim, eu vou terminar esse ponto fazendo 7 pontos altos aqui e ponto baixo lá no quarto de base. E vou fazer o meu último ponto aqui, que é um leque igual a esse, que não tem união, tá? Então, encerrado isso aqui, que é que você vai trabalhar, tá? Nós vamos trabalhar o outro aqui das costas, que você já sabe, é uma união simples, tá? Vai unir um lado e a parte de baixo. E depois nós temos que fazer a mesma coisa que nós fizemos do lado de lá, só que do lado de cá, tá? E aí, nós vamos estar unindo a essa lateral, a esse de baixo e depois a parte de cima, tá? Como nós vamos começar agora da forma inversa, tá? Pode confundir um pouco vocês, eu volto, para poder orientar nesse último aqui. Então, eu uni aqui a terceira, tá? A segunda, melhor dizendo, né? Que são dois lados que você já sabe unir. E agora, nós vamos começar a união da última, que também é a parte tanto do ombro quanto da manga, tá? E aí, você pode escolher por que lado você deseja começar. Eu vou começar por aqui, vou trabalhar aqui, ó, nesse sentido, tá? A união. Então, começando aqui, deixa eu puxar aqui bem pra vocês verem, tá? Aqui fica apenas um biquinho pra cima e 2 cachinhos, tá? Que vai fazer parte do nosso decote, que vai ter uma golinha. Então, eu tenho aqui 7, faço 2 correntinhas e vou começar a minha união aqui. Essa união aqui você já conhece e consegue fazer sozinha. Então, o que irei fazer agora? Deixa eu fazer só esse ponto aqui para poder explicar para vocês. Como você já sabe fazer esse trabalho, eu vou estar fazendo essa união aqui, que também é igual a de cá, tá? Lateral e depois aqui na parte de baixo. E aí, quando eu chegar aqui, que eu fizer essa última união aqui, que nós vamos fazer, tá? Até aqui, a parte que nós vamos trabalhar, todo aquele trabalhinho que nós fizemos no outro ombro, eu volto com vocês, só para que vocês não tenham dúvida de como vai fazer, tá? Então, eu vou fazer toda essa união, volto, mostro pra vocês e fazemos esse outro trabalho juntas. Então, pra vocês verem, tá? Toda essa união aqui foi feita. Toda essa parte de baixo aqui, como eu disse pra vocês, até aqui, ó, tá? Que foi a mesma coisa que é feita aqui, que é na parte, no último aqui de cima do de baixo, tá? Então, agora, você trabalha esse aqui sem união, você sabe que esse não tem união, porque precisa ter abertura pro seu braço, senão você não veste. E a partir desse, temos a união de novo, tá? Então, agora eu vou estar começando, que aqui, ó, vai ficar a abertura dessa forma aqui, ó, porque nós vamos deixar um espaço aqui de 15 correntinhas. Derrubei ali a minha tesoura. Então, agora, eu vou fazer 15 correntinhas pra unir aqui. A mesma coisa que nós fizemos lá. 1, 2, 3,
4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. E eu venho unir aqui. Que é esse espaço aqui que vai dar abertura pro meu braço, tá? Como eu disse, no outro lado, se você achar que vai ficar apertado, faça com 20. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 e eu volto pro lado de cá, para continuar trabalhando. Melhor eu virar o meu trabalho de forma que eu consiga visualizar melhor, tá? Então, eu volto para aqui, venho no primeiro que eu fiz, introduzo minha agulha, puxo a laçadinha aqui direto, faço agora uma laçada e volto a trabalhar os 7 pontos, tá? Vou descer aqui os 7 pontos, vou começar o cacho e volto exatamente na união aqui, tá? Então, temos a primeira união aqui, ó, a abertura do braço, tá? Veja, não tem união aqui, temos 15 aqui e temos que fazer aqui também, que também é 15, tá? E vamos unir aqui a terceira do outro lado. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Eu já falei lá do outro lado, mas eu vou repetir novamente, gente. Essas medidas aqui, essa quantidade é variável de acordo com o tamanho do seu braço, tá? Você vai testar, você vai fazer, não vai cortar o fio e vai testar no seu braço. Se você ver que ficou estreito para você, você vai aumentar as quantidades, porque essa quantidade foi boa pro meu braço, tá? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10... 11, 12, 13, 14, 15. E eu venho cá pro outro lado, volto aqui na primeira que eu fiz, introduzo a agulha e fecho com a laçadinha por dentro de tudo. E aí, eu vou terminar de fazer o meu cacho. Então, agora eu vou adiantar ele, vou subir esse daqui e volto para fazer essa união. Estamos aqui já com as duas uniões do nosso ombro e vamos fazer a terceira, são 4, tá? Então, eu tenho duas de 15, agora eu vou fazer essa de 10. Opa! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. E venho cá pro outro lado, introduzo minha agulha dentro daquele pontinho, né, que nós fizemos lá, fecho aqui com ponto baixíssimo e volto com 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. E volto para aqui, onde eu vou fechar com o ponto baixíssimo. E volto a trabalhar os meus 7 pontos aqui do outro lado, tá? E aí, eu vou fazer a minha última união. A minha última união será que nem esse, tá? Você faz do segundo ponto para o terceiro do outro lado, só que com 10 correntinhas. Então, são duas com 15, uma com 10 e a outra aqui, a última, também com 10. Finalizando o cacho, você vai fechar aqui com ponto baixíssimo, tá? Eu já fiz 3 com vocês, além do outro ombro, então, vocês vão conseguir fazer esse último aqui sozinha. Eu acredito no seu potencial. Volto com vocês com esse aqui finalizado, mostrando como ficou, e nós vamos começar o trabalho aqui na boca da nossa manguinha, tá? Vamos lá? Então, terminei aqui, veja, encerrei com ponto baixíssimo, e minha última união foi nesse daqui com 10 correntinhas também, 10 para ir, 10 para voltar, como eu disse para vocês. Então, ele fica dessa forma aqui, 2 de 15 e 2 de 10, tá? E agora, nós vamos trabalhar aqui nessa abertura. Então, eu vou vir aqui nesse primeiro, puxar aqui meu fio. Deixa eu abrir aqui para que você consiga enxergar bem. Aqui é a parte de baixo do braço, em que há o encontro desses 3 pontos, tá? Então, entre eles... Opa! Pegando o fio de encerramento lá de cima. Ai, Jesus!
Então, eu vou vir aqui nesse meio, tá? Pra poder tá começando. Aqui eu puxo meu fio, passo ele por cima da agulha pra fazer a correntinha. Depois eu venho aqui pra dentro de novo, puxo a laçadinha pra fazer meu ponto baixo. Aqui é o meu início. Vou puxar bem esse fio pra ficar bem apertadinho e depois eu faço o acabamento dele. Então, agora nós vamos trabalhar aqui uma base pra gente vir por cima depois trabalhando o acabamento da nossa manguinha, que é uma manguinha bem curtinha, né? E será aqui de 15 pontos. Então, eu vou fazer aqui, melhor, 15 correntinhas, tá? 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Eu venho aqui, ó, no meio, tá? Tenho 2 pra cá, 2 pra cá. Nesse ponto alto central aqui, eu introduzo minha agulha e faço um ponto baixo. Agora, daqui pra aqui, eu faço 10, porque o espaço é menor. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. E eu venho aqui, ó, nesse ponto alto aqui, tá vendo? No último, no sétimo, e faço um ponto baixo. Daqui pro outro lado, são 15 pontos. Deixa eu virar a peça pro lado correto. Deixa eu puxar aqui o meu fio. Tá aqui dentro do saco que ele se bagunçou todo. E eu baguncei ele todo, né? É verdade. Então, deixa eu voltar aqui. Então, daqui pra cá, nós vamos fazer 15. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10... 11, 12, 13, 14, 15, porque foi a quantidade que nós trabalhamos aqui e não podemos fechar a boca da manga. Então, aqui, ó, no ponto alto, eu vou fazer o meu ponto baixo, tá? Vai ficar desse jeito aqui. Agora, aqui, eu faço daqui para esse ponto alto 10 correntinhas e desse ponto alto para esse ponto aqui onde nós iniciamos, 15 correntinhas, tá? Vou adiantar isso e volto com vocês. Terminei de fazer as últimas 15, tá? Como eu disse pra vocês, aqui eu trabalhei 10. Deixa eu fazer um adendo aqui. Essa parte onde eu fiz 15, se você por um acaso trabalhou 20, então você vai ter que trabalhar 20 aqui. Você vai trabalhar nessas correntinhas aqui, que vai de um lado pro outro do braço, a quantidade equivalente que você trabalhou aqui, tá? Não importa quanto foi. Então, agora, eu posso fechar aqui com o ponto baixíssimo aqui, nesse início. Deixa eu ver como é que eu vou enfiar melhor aqui nele, que ele ficou bem apertadinho. Introduzir aqui a agulha e puxo a laçadinha direto, tá? Então, eu tô aqui, ó, com minha abertura do braço. E vamos trabalhar agora em cima dessas correntinhas e vamos trabalhar com ponto grade, tá? Então, vou subir aqui 3 correntinhas, que é a altura do ponto alto, mais uma correntinha que será de espaçamento. Dou uma laçada na agulha, pulo uma correntinha de base, na próxima frente eu faço o ponto alto. Novamente, uma correntinha, pulo um de base, no próximo ponto à frente eu faço o ponto alto. Vou trabalhar dessa forma ao longo de toda a abertura aqui e te encontro aqui no final para a próxima carreira. Então, ele vai ficar desse jeito aqui, tá vendo? Agora, nós vamos aqui trabalhar uma carreira de pontos altos. Então, vou subir 3 correntinhas e vou fazer aqui um ponto alto no espaço e vou fazer um ponto alto sobre ponto alto. Um ponto alto no espaço e um ponto alto sobre o ponto alto. É só isso, tá? Então, eu vou repetir isso aqui ao redor de todo o meu trabalho e te encontro aqui no final. Ele vai ficar desse jeito aqui, com a carreira de ponto alto. Quem quiser já deixar só assim, pode deixar também. Quem quiser que ele fique uma manga maior, pode fazer uma base maior aqui de ponto grade, mais umas 3 ou 4 carreiras, sei lá. Ou trabalhar mais esse ponto barra do que eu vou trabalhar, tá bom?
que é em ponto relevo, pego pela frente e pego por trás. Então, eu vou começar ele subindo aqui 3 correntinhas, dando uma laçada na agulha, e eu vou pegar o primeiro pela frente e vai ser aqui, ó, sobre essas 3 correntinhas iniciais. Passo a agulha aqui por trás, saio pela frente dele, tá? E faço o meu ponto alto. O restante é um ponto alto normal. Esse aqui é o meu ponto inicial. Dou uma laçada na agulha, agora eu venho por trás, tá vendo? Jogo a agulha aqui, ó, na lateral do ponto e empurro ele para trás, saindo cá atrás novamente dessa forma. Então, aqui eu puxo a laçada e faço o meu ponto alto. Esse é o relevo, pego por trás. Novamente, agora pela frente e por trás. Pela frente. E agora por trás. É bem simples esse acabamento, vai ser só ele, tá? Serão mais 2 carreiras depois dessa, vai ficar 4 carreiras contando com essa primeira e essa que você tá fazendo, tá? Então, eu vou terminar de fazer essa carreira, volto aqui no final para mostrar como sobe, caso tenha alguma novata aqui que não tenha feito ainda esse ponto na vida, tá bom? Vamos lá? Veja só como ele vai ficar. Já com uma carreira, ele meio que transforma a primeira também em relevo, tá? Então, eu fiz aqui o meu último ponto e vou aqui, ó, na terceira correntinha do início, introduzo minha agulha para poder fechar. Agora, como eu vou trabalhar? Vou subir 3 correntinhas, vou dar uma laçada na agulha e eu venho aqui, ó, para pegar esse ponto pela frente. Pela frente é porque a agulha passa aqui venho pela frente do ponto, passa a agulha por trás dele, mas saio novamente aqui pela frente. E eu vou abraçar as 3 correntinhas, mais o ponto, relevo, tudo junto. Sempre no início será dessa forma, tá? Então, já tô aqui com o meu ponto duplo, o meu ponto relevo, pego pela frente o primeiro da carreira e o próximo é por trás. Você vai manter tudo que você fez aqui na carreira anterior. Quem é pela frente, é pela frente. Quem é por trás, é por trás. E isso não muda, tá bom? Farei essa carreira que você está vendo aqui e mais uma. E aí, vou encerrar e nós vamos trabalhar a gola, tá bom? Então, vou adiantar o meu trabalho, volto com vocês para trabalharmos a gola. Muito bem, então agora eu vou aqui fazer o acabamento de um fio de linha, para você ter noção de como vai trabalhar com o resto, tá? Eu coloquei aqui na agulha de costura, porque é como eu gosto de trabalhar. Muita gente prefere trabalhar já com agulha de crochê mesmo, tá? Então, eu passei a minha linha aqui, agora eu venho passar ela aqui pra trás dos pontos, tá? Por cima do ponto aqui, ó, por dentro dessa cabecinha dele. Então, eu puxo aqui direto e aqui eu vou conduzindo ele por alguns fios aqui dentro, tá? E depois eu posso cortar o excesso. Você vai fazer algo parecido com todos. Você vai passar por uma maior quantidade de pontos que você puder. Aqui eu vou passar por aqui, tá? Por trás. E os que você fez aqui, os motivos, você vai fazer a mesma coisa. Eu passei ele aqui pra trás e depois eu conduzi aqui por alguns pontos aqui dentro. Então, é simples demais o acabamento. Estou aqui com a parte de cima da gola e nós vamos começar, tá? Eu vou começar aqui na parte de cima do ombro. Então, eu venho aqui, ó, nesse picôzinho antes da união e vou aqui fazer um ponto baixo. Então, deixa eu pegar aqui a minha linha. E aqui eu vou puxar uma laçada, passo por cima da agulha e introduzo novamente minha agulha, puxo uma laçadinha e faço meu ponto baixo. Agora, eu vou estar trabalhando daqui pra aqui, vou fazer 10 correntinhas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. E vou fazer um ponto baixo aqui. Desse jeito, tá? Novamente, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. E eu vou vir agora, deixa eu ajeitar aqui para que vocês consigam entender bem o que eu estou fazendo, tá? Aqui já é a outra parte da frente da blusa, ou de trás, né? Da frente mesmo.
Que a parte de trás é essa daqui que tem essa parte mais alongada. Então, eu venho aqui, ó, nesse meinho, entre a união dos dois e faço um ponto baixo, tá? Direto daqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. E eu venho aqui fazer um ponto baixo, que é mais ou menos o equivalente ao de cá, tá vendo? Agora, daqui pra aqui, eu vou fazer apenas 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. E aqui eu faço um ponto baixo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, e 7. E venho aqui, deixa eu ver qual foi o equivalente dele. Isso mesmo. Venho aqui e faço ponto baixo. Agora, daqui pra aqui eu faço 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. E eu venho aqui fazer um ponto baixo, na emenda entre os dois. Então, é desse jeito que você vai trabalhar, tá? Nas maiores distâncias, 10 correntinhas, nas que são menores aqui, 7, tá? Eu vou fazer isso até contornar todo o meu pescoço, voltar aonde eu iniciei, tá? E aí eu retorno com vocês. Eu dei a volta em todo o trabalho, da mesma forma que eu ensinei pra vocês, tá? Apenas nessas distâncias aqui eu trabalhei 7, pro resto eu trabalhei 10 correntinhas, tá? E, a princípio, o que eu pensei pra fazer o meu fio render e dar pra eu continuar, terminar o meu trabalho, é fazer aqui algumas carreiras de ponto grade, igual essa primeira que nós fizemos, tá? Só que eu quero fazer uma quantidade que dê pra levantar e dobrar a nossa gola, tá? Se eu tivesse fio suficiente, mais um novelo cheio, ficaria muito bonito se eu fizesse ela toda assim, ó. Ia ficar muito show. Mas não tenho fio suficiente pra isso. E ainda trabalhar a parte de baixo. Então, será desse jeito, porque vai economizar fio pra mim. E eu vou ter mais ou menos o mesmo efeito, tá? Então, eu vou subir aqui 3 correntinhas com a altura do ponto alto, mais uma de espaço, e aí pulo uma correntinha de base, na próxima eu faço ponto alto. Faço a correntinha, pulo uma de base, faço um ponto alto na correntinha à frente. Então, eu vou trabalhar assim a volta toda, só para que você não tenha dúvida, eu volto lá no final, quando terminar de circular a minha peça. Mostro como está e subo mais uma carreira com vocês, tá bom? Então, terminei de fazer aqui minha grade e cheguei aqui ao final. Só tenho aqui mais um ponto, eu teria aqui só mais uma correntinha e fechar, tá? Só que eu vou trabalhar a minha grade desencontrada. Então, eu vou dar uma laçada para começar aqui do meio. Quem quiser trabalhar grade sobre grade, vai finalizar aqui com ponto baixíssimo, tá? Depois de fazer a correntinha, vai subir 3 correntinhas, mais uma, e vai trabalhar ponto sobre ponto. Não é como eu decidi fazer, tá? Então, venho aqui, ó, puxo a laçadinha e vou tirar tudo, como se eu estivesse aqui fazendo um meio ponto alto, tá? Dessa forma. Agora, eu vou aqui subir 3 correntinhas. Vou fazer mais uma de espaço e aí agora eu posso continuar trabalhando. Eu só vou fazer correntinha e ponto alto, sempre no espaço, nunca em cima do ponto. Correntinha e ponto alto, sempre no espaço, tá? E ele vai ficando desse jeito. Quando chegar no final, vou finalizar e começar de novo como esse daqui. Só para ter certeza que você entendeu, vou voltar aqui esse pontinho e mostrar novamente. Então, eu faço a laçada na agulha para encerrar a carreira. Venho aqui na terceira correntinha do início, introduzo minha agulha e puxo uma laçada. Fico com aqui, ó, essas laçadinhas na agulha. Agora, eu fecho todo mundo junto de uma vez, tá? Depois disso, eu subo 1, 2, 3, que é a altura do ponto alto, mais uma que é de espaço e ponto alto no espaço. Então, é isso. Por quantas carreiras você desejar? Eu ainda não tenho noção de quantas vou fazer. Volto quando eu tiver terminado a quantidade que eu preciso para o efeito que eu quero aqui no pescoço, tá? Vamos lá? Aqui a parte da gola pra mim ficou assim, com 10 carreiras, tá? Quem quiser trabalhar mais carreiras também pode, tá? Nada impede que você trabalhe mais. Agora nós vamos fazer a mesma coisa aqui na parte de baixo. Então, vou virar ele dessa forma.
E eu vou trabalhar com as mesmas distâncias, tá? Nos pontos menores eu trabalho 7, nos pontos maiores eu trabalho 10. E aí você vai começar onde quiser. Vou começar nesse lado aqui, que é uma das laterais, tá? Para que a emenda fique aqui na lateral. Aqui eu introduzo minha agulha, vou pegar a minha linha e vou começar puxando uma laçada, passando por cima da agulha e fazendo aqui um ponto baixo dessa forma. Puxo aqui o início e a partir daqui eu começo a trabalhar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e eu venho para fazer um ponto baixo. Se o seu estiver bem largo e você quiser dar uma boa ajustada aqui na parte de baixo, você pode estar trabalhando com menos pontos. Só cuidado para não apertar tanto que não passe no seu quadril, tá? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. E eu venho aqui nesse meio e faço um ponto baixo. E aí eu vou continuar desse jeito, gente. Vou dar a volta inteira na blusa e já volto. Então, já dei toda a volta, ele já deu mais uma fechadinha. Também eu fiz bem apertadinhas as correntinhas, tá? Não deixei elas folgadas e aí já deu mais uma fechadinha. Quando eu começar a trabalhar o ponto relevo, vai apertar um pouquinho mais. Então, assim, e eu não diminui nenhuma corrente, tá? A mesma quantidade que eu fiz pra gola, só que eu fiz aqui com as correntes bem apertadinhas, tá? Deixa eu voltar aqui, que eu deixei bem folgado, que eu queria moldar em mim pra ver se seria isso mesmo ou se eu teria que refazer. Então, venho aqui fechar com ponto baixíssimo. Vou subir 3 correntinhas, mais uma que é de espaço, vou pular uma correntinha de base e vou fazer a minha base de ponto grade antes de trabalhar o meu ponto relevo. Vai ser uma carreira só com essa grade e eu vou seguir o mesmo protocolo da manga, tá? Eu começo o ponto relevo que você já fez em 2 mangas e você já sabe fazer. A quantidade de carreiras eu ainda não determinei, mas vai ser mais do que 4, que eu quero mais largo que eu fiz lá na manga. Vou trabalhar o quanto o meu fio der ou minha disposição e mãos aguentar trabalhar. Então, eu vou agora tá adiantando, tá? Fazendo a grade, fazendo os pontos relevos, aí eu volto para mostrar o resultado do trabalho para vocês, porque é o mesmo trabalho, a mesma sequência que eu fiz aqui para manga e que você já fez, então você sabe fazer isso aqui sem mim. É só isso, tá? Não tem nada mais que eu vou fazer aqui. Então, volto daqui a pouco mostrando o resultado desse trabalho. Então, terminei aqui com apenas 6 carreiras, 2 a mais do que eu fiz para os braços. Já ficou melhor, mas eu queria poder ter trabalhado mais, só que não vai dar tempo, porque eu quero publicar a primeira parte já na quinta-feira. Então, eu preciso fazer fotos da peça, quem sabe no futuro talvez eu aumente um pouquinho mais. Sobrou esse tanto de fio aqui, então eu cumpri aqui o meu alto desafio de fazer uma peça linda, grande, com apenas 2 novelos, gente. Não foi mais do que isso. Então, é uma blusa econômica, apesar de ter ficado uma peça tão grande e soltinha, né? Eu espero que vocês tenham gostado. Se ficou dúvidas de qualquer momento, podem falar comigo à vontade. Quem quiser me seguir em outras redes sociais, eu estou no Instagram, estou no Pinterest, estou no Facebook, tenho um blog, tudo Crochês da Letícia. Você me encontra em todas as redes com esse nome, tá bom? E se você é nova por aqui, gostou dessa aula, gostou da peça, te convido a ficar. Inscreva-se no canal, ative as notificações para você aprender coisas incríveis aqui comigo, tá bom? Beijos e até a próxima aula. Tchau, tchau!